No próximo dia 10 será realizada uma Masterclass Internacional Copa do Mundo Zumba, que será uma aula de Zumba Fitness com professores renomados. Uma das organizadoras do evento conversou com a nossa equipe e conta todos os detalhes desta aula especial. No próximo dia 10 acontece o evento de Zumba Solidário, em prol à campanha do agasalho. Eu vim conversar com a professora Miki. Miki, conta pra gente como que vai funcionar esse evento. Bem, esse evento está intitulado Masterclass Internacional Copa do Mundo, né, onde vai estar vindo uma professora do Chile, que é brasileira, mas mora atualmente no Chile, com mais 2 chilenos para fazer esse evento. Ela chama Raquel Cal e junto vai estar vindo também um cantor norte-americano, né, que chama Matt Hunter, que vai estar brilhantando e nós vamos estar passando uma coreografia com a música dele para estar lançando essa música aqui no Brasil. Miki, para quem quiser estar participando, como deve ser feito? Bem, os ingressos já estão sendo vendidos, né? Sai a R$10 cada um e mais um agasalho para nós continuarmos com a campanha do agasalho em continuidade daquilo que eu já venho fazendo desde que iniciou a campanha do agasalho. Lembrando então a data e o local. Bom, é dia 10 de junho, a partir das 19 horas, no Grêmio Esportivo Atibaense, que fica na Rua José Pires, número 55, no centro. Deixa o convite para a população, está indo prestigiar. Com certeza, vocês vão se apaixonar pelo ritmo, né, que Zumba usa os ritmos internacionais e latinos, né, e ele é apaixonante para quem gosta de dançar e também fazer uma atividade física. Está o convite aí para a população, venha e participe. E a cidade de Atibaia registrou na terça-feira a temperatura mais baixa do ano até então, quando os termômetros chegaram a marcar 7,3 graus. Logo em seguida, na quarta-feira, o frio bateu um novo recorde com 7,2 graus, segundo o site Climatempo. O centro de uma massa polar passou sobre o leste do estado de São Paulo durante a madrugada de quarta-feira e, por isso, manteve a temperatura baixa. Essa massa polar já começa a se afastar para o oceano e já na próxima madrugada o frio diminui. Nos próximos dias, a sensação gelada diminui consideravelmente e vai dar até para sentir um calor à tarde no final de semana. E agora vamos conferir como deve ficar o tempo na nossa região nesta sexta-feira. A temperatura segue estável e a probabilidade de chuva continua pequena, de apenas 7%. Pela manhã, o sol deve aparecer e à tarde ele fica entre nuvens. Em Atibaia, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 25 graus. A cidade de Bragança Paulista também tem a mínima prevista de 16 e a máxima atinge os 25 graus. E o Brasil ganhou uma posição no último ranking da FIFA antes da disputa da Copa do Mundo. Agora ocupa a terceira colocação com 1.242 pontos, atrás somente de Alemanha e da líder Espanha. A seleção brasileira vai disputar a Copa do Mundo como terceira colocada no ranking mundial da FIFA. O Brasil ganhou uma posição em relação ao último resultado na atualização divulgada pela entidade nesta quinta-feira. A Espanha continua como líder, seguida pela Alemanha. O Brasil ultrapassou Portugal no mês de junho, mesmo sem ter feito nenhum amistoso em maio. A seleção portuguesa empatou em 0-0 com a Grécia no último dia do mês, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A Argentina também subiu no ranking e partiu da 7ª para a 5ª colocação. A maior queda entre os 10 primeiros colocados foi a Colômbia, que empatou um amistoso contra Senegal e despencou da 5ª para a 8ª posição. Além do Brasil e Argentina, a Suíça foi outra seleção que apresentou evolução na parte de cima do ranking. Os suíços deixaram a 8ª para chegar à 6ª colocação. A Grécia deixou o top 10, que agora ganhou a presença da Inglaterra, 10ª colocada. E por falar em Copa do Mundo e faltando apenas 7 dias para o Mundial, o Mantiqueira Notícias preparou um quadro especial sobre as cidades sedes. E depois de conhecer um pouco mais de Manaus, Fortaleza, Natal, Pernambuco, Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte e Curitiba, hoje chegamos à cidade de Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio, cenário de tantos grenais emocionantes e de 4 decisões da Copa Libertadores da América. O estádio se prepara para a sua mais importante missão, receber 5 jogos da Copa do Mundo. Confira agora todos os detalhes dos jogos e a infraestrutura da cidade. O
Os gaúchos têm diversas características culturais em comum, como os vizinhos da Argentina e do Uruguai, e da música folclórica ao hábito de beber o chimarrão. Porto Alegre fica na margem leste do rio Guaíba, exatamente no ponto de convergência de outros 5 rios, os quais formam a enorme Lagoa dos Patos. Os 497 quilômetros quadrados são cobertos por mais de 1 milhão de árvores, fazendo da capital gaúcha uma das mais verdes cidades brasileiras, apesar de ser o núcleo da 4ª região metropolitana mais populosa do país, com aproximadamente 4 milhões de habitantes. Mais de 1,4 milhão de pessoas moram dentro dos limites do município de Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul também é famosa por apresentar um dos maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH, do país inteiro. A cena futebolística da cidade de Porto Alegre está dividida em duas. De um lado, o azul, preto e o branco do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Do outro, o vermelho e branco do Esporte Clube Internacional. As duas equipes dividem a paixão dos porto-alegrenses e são 2 dos mais importantes clubes da história do futebol brasileiro. O Beira-Rio foi o estádio escolhido para sediar os Jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Ele foi totalmente modernizado, ganhando em conforto e segurança para os seus torcedores. Erguido em uma área aterrada do rio Guaíba, um dos cartões postais de Porto Alegre, o Beira-Rio é a casa do Esporte Clube Internacional. O estádio se prepara para a sua mais importante missão, receber 5 jogos da Copa do Mundo da FIFA, um deles válidos pelas quartas de final do torneio. O maior estádio da região sul do país, o gigante do Beira-Rio, batizado Estádio José Pinheiro Borba, foi inaugurado em 1969, depois de quase uma década de obras em que a participação da torcida do Inter foi efetiva. Os colorados contribuíram com tijolos, cimento e ferro, e alguns chegaram a deixar o estádio dos eucaliptos quando o time ia mal para torcer pelos pedreiros que trabalhavam no Beira-Rio. O projeto de modernização do Beira-Rio, custeado pelo próprio Internacional através do programa Gigante para Sempre, tem como ponto alto a instalação de uma inovadora cobertura metálica que protegerá os assentos, as rampas e o acesso aos portões. O projeto modular foi adotado para garantir a agilidade da construção, dividida em etapas e evitar a interdição do estádio durante as obras. Depois da reforma, o Beira-Rio terá capacidade para 42.991 espectadores. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma ótima noite e amanhã a gente se vê. Até lá! Existem palavras que são criadas a partir da reprodução aproximada de um som natural a elas associado. Chamamos isso de onomatopeia. Palavras como bem-te-vi, tic-tac, miar, atim são onomatopeias. Bem-te-vi imita o canto do pássaro. Tic-tac, o som do relógio, miar, a voz do gato e atim, o espirro. A criação artística utiliza-se de onomatopeias, às vezes em todo o texto. Observemos a adaptação de Haroldo de Campos do poema A Serpente de Seda, de Robert Herrick. Júlia, a sorrir, lançou um laço de seda e prata em minha face. A seda azul subitamente passou, como se uma serpente. A rapidez me surpreendeu, mas se fez medo, não mordeu. A repetição do som consonantal s
sorrir lançou seda face subitamente, passou serpente. A onomatopeia representa o som do laço de seda deslizando como uma serpente. Quando ocorre no texto uma repetição de sons consonantais de consoante, dizemos que há uma figura de linguagem denominada aliteração. É o que ocorre no texto A Serpente de Seda. Um forte abraço, a qualquer momento eu volto com mais dicas de língua portuguesa.